Amada irmã, bom dia. Você já parou para refletir qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é o seu chamado na obra do Senhor? Todos nós temos uma chamada específica para as nossas vidas, mas nem sempre nós achamos fácil qual é o nosso chamado ou entender o que o Senhor tem reservado para nós. Agora, abriremos a palavra de Deus. Eu convido você a ler a palavra do Senhor em Isaías 61, 1-3, com muita atenção, com muito detalhes. Em Isaías 61, 1-3, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas, as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Leia com bastante atenção. O chamado de Deus está ligado diretamente em apregoar o ano aceitável do Senhor e também anunciar o dia da vingança do nosso Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas existe exatamente para consolar os tristes, os perdidos, aqueles que acham que estão sem saída em suas vidas. Para o cumprimento do chamado de Deus em nossas vidas, é necessário nós estarmos atentos à palavra do Senhor e alguns pontos que a palavra de Deus vai nos mostrar. Todos nós temos um chamado, independentemente de se nós pertencemos ou não a um ministério. Em Isaías 61, 1-3, nos dá a descrição do Messias e da sua unção e relaciona-se com a sua missão ou seu ministério. Isaías está descrevendo mais diretamente quanto ao seu caráter e a sua supremacia. No capítulo 11, 2 e 3, leia também com atenção. Quando Jesus começou o seu ministério, ele citou esses versículos e eles aplicou a si mesmo. Observamos que o ministério ungido de Jesus é descrito em Lucas 4, 18 e 19. Leia também para se aprofundar na palavra do Senhor. E seu ministério incluía pregar o evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos, aos necessitados, curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados, destruir os grilhões do mal, proclamar a libertação do pecado e do domínio maligno, limpar os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do evangelho e serem salvos. Esse propósito caracterizava o ministério de Jesus Cristo e continuará sendo cumprido pela igreja enquanto ela estiver na terra. Jesus convoca eu e você a fazermos isso. E nós temos que pensar qual é realmente o nosso chamado. Pregar o evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos. Em Mateus 28, 19, nós lemos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cumprimento do ID é nós anunciarmos o evangelho, essas boas novas, essas boas notícias que Jesus tem reservado, levando esse evangelho aos que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade. Aquela pessoa que se encontra afastada dos caminhos do Senhor e até aquela pessoa que nunca esteve nos caminhos do Senhor. O seu chamado está incluído em levar o evangelho a toda criatura, independente de onde ou de como ela esteja. O ID é levar o evangelho a todos e dizer que Jesus Cristo cura, salva, liberta, renova e leva para o céu. Aleluia! Dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Que possamos começar o cumprimento do chamado de Deus. E também inclui curar os espirituais e fisicamente doentes e quebrantados. Mateus 10, 8 diz:
curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar toda enfermidade, curar o leproso, libertar pessoas de todos os tipos de opressões malignas. O que de graça nós recebemos, que também possamos dar a outras pessoas gratuitamente. Que possamos orar com fé, acreditando que Deus irá curar, transformar, renovar, libertar, regenerar, e nós veremos o impossível se tornar realidade. Porque a palavra de Deus diz em João 14:3: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! E nosso chamado inclui romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio maligno. 2 Coríntios 3,17 nos diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Aleluia! Onde existe a atuação do Espírito Santo, existe libertação, transformação, renovação, fornecimento espiritual, mudança de vida e de caráter. Quando nós deixamos Deus agir, a libertação acontece. Não somente em nós, mas também em quem está ao nosso redor, quem está conosco. O seu chamado é promover essa libertação daqueles que estão cativos, que estão sem forças, que estão doentes, desanimados, oprimidos e sobrecarregados por forças malignas. O mundo está sofrendo e Jesus convoca eu e você, que já conhecemos a palavra, para anunciá-la a esses que estão perdidos. Então o seu chamado é ministrar esse evangelho com total ousadia, rompendo os grilhões do mal, proclamando a libertação do pecado e do domínio maligno. Nós sabemos que o inimigo está trabalhando e o propósito dele é destruição. Então pregar agora é a necessidade, pois muitos aí fora têm sede de salvação. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Jesus nos chama, Ele te chama, Ele chama a mim para pregar, para abrir os olhos espirituais dos perdidos, para que eles possam ver a luz do Evangelho e também serem salvos. Atos 2:21 nos diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quarto ponto no nosso chamado consiste em abrir os olhos espirituais daqueles que ainda não tiveram encontro com Deus, para que eles também possam ver e viver na luz do Evangelho e serem salvos. Existem pessoas neste momento que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra que diga que Jesus está aí para ajudar, para curar, libertar, salvar e levar para o céu. Existem pessoas que nesse momento desejam apenas ouvir: Jesus te ama. Existem pessoas agora que se acham tão desesperadas, que acham que ninguém as ama, que ninguém se preocupa com elas. E cabe a mim e a você dizer: Jesus te ama e eu também. Jesus tem reservado uma nova história para você. Isso cabe a nós fazer. O nosso chamado é ministrar o Evangelho, pregar a palavra aos pobres e a esses todos necessitados, para todas as classes sociais. Nós entendemos que o chamado é para curar aqueles que se encontram enfermos no corpo e na alma. Entendemos que esse chamado de Deus para as nossas vidas é quebrar todo esse mal que está querendo atuar nas famílias, na vida das pessoas, e que nós possamos proclamar essas boas notícias de que pode haver sim libertação de toda essa opressão. O chamado de Deus é para nós abrirmos os olhos daqueles que ainda não enxergaram o reino dos céus. Nós precisamos atender a este ide de Jesus.
E não é necessário irmos para um outro continente. Ao nosso redor tem muitas pessoas ansiosas, desesperadas, que precisam ouvir essas boas notícias de salvação. Que a partir desse momento nós possamos ministrar o evangelho que o Senhor coloca em nossas mãos. Que possamos levar essa palavra para aquele morador de rua, para aquelas pessoas que a sociedade olha e diz: não, esse não tem mais jeito. Pois Jesus tem o poder e com Jesus tudo tem jeito. Aleluia! Agora que nós possamos compreender que Jesus está nos chamando. E esse chamado é para agora, é para hoje. E que nós possamos levar essa palavra para todos aqueles que se encontram numa vida completamente tortuosa. Que possamos levar essa palavra de Deus e mudar a vida e a história dessas pessoas que ainda não reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador. Somente a palavra de Deus tem esse poder de libertação. Em João 8,32 diz: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nós possamos ser esses agentes de levar essa verdade, libertar essas pessoas. Que nós possamos levar essa palavra de fé àqueles que ainda não descobriram qual é o seu chamado, que ainda não descobriram que Jesus tem salvação, que ainda não descobriram as coisas do reino de Deus. Se isso tocar no seu coração, comece hoje mesmo enviando palavras de ânimo, as boas notícias para as pessoas que estão necessitadas. E agora, deixe o seu comentário aqui embaixo para que nós possamos edificar a nossa fé. Deixe testemunhos de palavras que já foram restauradas, de pessoas que com suas palavras já foram restauradas. Isso edifica a nossa fé, edifica a fé dos nossos irmãos. E que nós possamos hoje dizer sim ao chamado do Senhor. Deus te abençoe.